Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós trabalharemos a resolução das questões do módulo 17. Para quem quiser acompanhar, pegue sua apostila ângulo 2 e veja se você classificou, se você correspondeu a todas as questões em um formato correto, certo? Vamos lá iniciarmos. A primeira questão diz o seguinte: leia estes poemas que combinam imagens e palavras. Então, aqui no poema, nós temos linguagem não verbal e linguagem verbal, tá? Nem sempre sentir, mas sempre decidir e ir em frente. E aqui nós temos o primeiro poema, que é de Clarice Freire, certo? Vamos para o próximo poema. Cato na noite as estrelas, subo alto para que possam me ouvir. Peço a elas seu brilho teimoso, para ser meu toda vez que eu sorri. Então nós temos aqui um segundo poema que também é de Clarice Freire, certo? E aí nós temos a letra A, primeira pergunta. No primeiro poema, ir é verbo ou desinência de outros verbos? Justifique. Então, nós temos, tá, aqui a resposta, que diz o seguinte, veja se você aí em casa colocou o mesmo critério. Ir é verbo nos versos, ir em frente, cuja ideia é representada graficamente pela seta verde, como vocês viram lá no primeiro poema. É também desinência de terceira conjugação dos verbos sentir e decidir, como nós vimos na imagem, que aparecem respectivamente, ou seja, na mesma ordem, no segundo e no quarto versos, certo? Então veja se você colocou esses critérios, diferenciando quando é que necessariamente ele vai ser verbo ou simplesmente uma desinência de um outro verbo, certo? Vamos lá para a letra B. A letra B diz o seguinte: no segundo poema, alguns dos verbos utilizados são catar, poder, ouvir, subir, sorrir. Observe a seguir as formas do verbo cantar e flexione os verbos citados usando o mesmo modo, tempo, pessoa e número. Então, o que vocês farão na letra B? Vocês utilizarão o modelo que nós já temos aqui para os outros verbos que também estão identificados na tabela. E, consequentemente, obedecer os critérios que cada pessoa tem, que cada palavra que representa um verbo possui também. Então, vamos observar de que forma ficou o verbo catar, o verbo poder, o verbo ouvir, sorrir e subir. Vamos lá, olha só. Nós temos aqui, eu catei, eu cato, nós cataremos, ele catava, e se catássemos, eles catariam, ele cata. Então, finalizamos aí o verbo catar, tá? Vamos para o verbo poder. Eu pude, eu posso, nós poderemos, ela podia, e se pudéssemos, eles poderiam, ele pode. Vamos para o verbo ouvir. Eu ouvi, eu ouço, nós ouviremos, ela ouvia, e se ouvíssemos, eles ouviriam, ele ouve. Agora, verbo subir. Eu subi, eu subo, nós subiremos, ela subia, e se subíssemos, eles subiriam, ele sobe. E por último, o verbo sorrir. Eu sorri, eu sorrio, nós sorriremos, ela sorria, e se sorríssemos, eles sorririam, ele sorri, certo? Então verifiquem aí se todos os verbos que foram apresentados, tá, obedecem a todas as desinências, a todas as formas, a todas as pessoas que estão propostas aqui como resposta e como resolução, ok? Vamos voltar lá para a letra C. Quais dos verbos apresentados no item B são regulares e quais são irregulares? Nós temos duas perguntas. Os verbos regulares são aqueles que obedecem um padrão, eles não modificam a sua estrutura.
Já os irregulares, eles se modificam, porque eles não obedecem ao padrão, tá? Vamos lá na resposta da letra C. Quais são os verbos regulares? Os verbos catar e sorrir. E quais são os verbos irregulares? Os verbos poder, ouvir e subir, certo? Verifique aí na sua apostila se você classificou corretamente. Vamos lá para a questão 2. Algumas formas dos verbos irregulares, ver e vir, são parecidas, mas não iguais. Compare-as nas frases a seguir. Se você vir o Antônio, dê lembranças a ele, verbo ver. Se você vier sozinho à noite, tome cuidado, verbo vir. A criança vê as ilustrações, as crianças veem as ilustrações, verbo ver. Meu tio vem do Paraná, meus tios vêm do Paraná, verbo vir, tá? Vamos agora verificar o que foi que a questão nos pediu. Agora complete as frases usando os verbos indicados entre parênteses. Então, verifique na frente se é o vir, se é o ver e flexione corretamente cada verbo. Letra A, trarei presentes quando eu... Aí você verifique a resposta. Letra B, na mata se os escoteiros... Letra C, depois que nós... Letra D, quando... Letra E, vou assobiar baixinho assim que eu... F, se nós... Então, vamos verificar como ficou a flexão dos verbos? Olha só, seguindo a sequência. Letra A, vier. Letra B, virem. Letra C, virmos. Letra D, vierem. Letra E, vir. E letra F e última, viermos. Então, verifique se você colocou desta forma na resolução do seu exercício. Se não tiver colocado, faça aí as correções necessárias. Vamos lá para a terceira. A tira a seguir tem como tema uma das regras de acordo ortográfico, que se tornou obrigatório desde 1º de janeiro de 2016. Circunflexo não será mais usado nas palavras terminadas em hiato. Exemplo, vou passa a ser vou. Não acredito, tiraram o chapeuzinho do voo. Perdeu a beleza, perdeu a poesia. Palavra bela está em pranto. O acento que pairava sobre ela bateu asas. Não alçou voo, mas sim voo, sem o mesmo encanto. Enjoo também perdeu o acento. Então, verifiquem aí que nós, em algumas palavras, não utilizamos mais o circunflexo, tá? E aí ele pergunta na questão 3. Tome por base a regra ortográfica, que é o assunto da tira, e vale não só para o hiato o, como também para o hiato e. E reescreva as frases, substituindo o verbo destacado pelo que está entre parênteses. Então nós temos aqui, ó, vocês vão substituir na letra A, acreditam por crer, observando a regra. Na letra B, levem por dar, tá? Na letra C, filtro por coar. Na letra D, interpretam por ler. Na letra E, viajo por voar. E na letra F, enxergam por ver, tá? Vamos verificar de que forma ficou? Olha só. Letra A, creem. Letra B, deem. Letra C, cou. Letra D, leem. Letra E, vou. E letra F, veem, tá? Então, observem aí que nenhum trouxe o circunflexo, tá? Ele ficou descaracterizado aí com a nova reforma ortográfica, certo? Vamos lá para a questão 4. Reveja os casos de emprego do presente e do indicativo, que nós estudamos na aula anterior, estudados em aula. Para a letra A, caso vocês encaixem aqui em algum dos quadrinhos, fato que ocorre simultaneamente ao momento da fala. Letra B, ação habitual. Letra C, ação permanente ou ideia tida como verdade universal. Letra D, presente histórico. E letra E, presente pelo futuro, tá? Então, na letra A, assim que chegar em casa, ligo para você. Qual é aqui o encaixe para que você perceba esse uso aqui do presente indicativo?
Na letra B, pertencem ao reino os seres que são constituídos por uma única célula. Letra C, entre os séculos 9 e 12, a Europa se divide em cerca de 60 feudos. D, todas as noites olho e procuro, boto. Então vamos lá. Olha só o painel. Na letra A, você vai colocar tá? Conforme toda a roupagem lá da questão. Na letra B, você vai colocar CC. Nós temos lá a imagem, vendo o que é o C, o que simboliza o E, certo? Na letra C, vocês vão colocar DD. Na letra D, vocês vão colocar BBB. E na letra E, vocês vão colocar AA nas duas primeiras brechas e na CC nas últimas duas, tá? Nesses quadradinhos aqui, olha só. Então, vocês vão olhar aqui qual é a confirmação e aí vão fazendo, o encaixe de todas as letras, certo? E a letra E aparece aqui, fecho a porta do banheiro e por trás do roupão atoalhado a lagartixa escapa. Está com medo de mim que não lhe quero mal, mas lhe sou estranha, certo? Então, verifiquem aí se vocês colocaram todas as letras no local correspondente. Quinta questão, leia o texto, a alma e o peso. Leila perdia o fôlego, parecia estar sempre prestes a desmaiar quando falava. A respiração ofegante e o aspecto de angústia nos olhos não foi assim da primeira vez em que a vi. Entretanto, naquele momento, quando nos cruzamos na cantina da faculdade, houve apenas uma expressão interrogativa dela em minha direção. E a vaga sensação de já tê-la conhecido. Foi isso que me fez romper o habitual escudo invisível que normalmente ergo contra estranhos. Então vamos ver o que foi que a questão nos pediu. Olha só. Letra A. Releia. Parecia estar sempre prestes a desmaiar quando falava, a respiração ofegante e o aspecto de angústia nos olhos. Identifique os verbos que indicam ações durativas no passado. E na letra B. Justifique o emprego do pretérito imperfeito do indicativo na frase vinha ao meu encontro. Letra C. Na frase não foi assim da primeira vez que a vi, entretanto, os verbos empregados no pretérito perfeito do indicativo denotam fatos passados habituais ou fatos que se concluíram. E na letra D, foi isso que me fez romper o habitual escudo invisível que normalmente ergo contra estranhos. Justifique o uso do verbo erguer no presente do indicativo em um texto narrativo que utiliza o pretérito. Olha só aqui as respostas. Quinta letra A. As formas verbais parecia e falava indicam ações durativas no passado, certo? Já na letra B, o pretérito imperfeito foi empregado para indicar que a personagem não concluiu o ato de vir em um momento que coincide com o passado. Letra C. As formas verbais foi e vi indicam fatos passados que se concluíram. Letra D. O verbo erguer foi empregado no presente do indicativo para denotar uma ação habitual da personagem, certo? Então verifique se as respostas estão assim. Sexta, leia o poeminha do Contra, de Mário Quintana. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Nesse poema, a palavra passarão pode ser entendida de duas maneiras, como aumentativo do substantivo pássaro ou como verbo, justifique. Passarão pode ser verbo empregado no futuro do presente para expressar um fato que ainda irá acontecer. Pode ser também substantivo ao se referir a um pássaro enorme, predador do passarinho, tá? Então verifiquem aí se as respostas estão desse formato. Sétima, leia a tira. Eu odeio o vento. O vento é muito importante. Sem ele não haveria vida no planeta. Os oceanos seriam lagos de água estagnada, as nuvens não se moveriam, as bandeiras não tremulariam, as orelhas não balançariam. Letra A. Identifique nessa tira os verbos empregados no futuro do pretérito.
Letra B, justifica o emprego desse tempo verbal. E na letra C, imagine que as personagens dessa tira tivessem certeza de que as ações representadas pelos verbos se realizariam em um momento posterior ao da fala. Escreva essas formas verbais, tá? Vamos lá na sétima. Primeiramente, os verbos são, na letra A, haveria, seriam, moveriam, tremulariam, balançariam. Letra B da sétima, o futuro do pretérito foi empregado porque as personagens não têm certeza de que as ações denotadas pelos verbos se realizarão em momento posterior à fala. Letra C, os verbos haverá, serão, moverão, tremularão e balançarão, tá? Vamos voltar lá para a oitava. Leia a tira. Caso tenha uma aranha na sua perna, é melhor não se mexer. Que tipo de frase é essa? Uma frase hipotética. Tem uma aranha na minha perna ou não? Quer mesmo saber? Muito. Os glúteos ainda podem ser considerados pernas? Ah, espanto, né? Letra A. Em que modo o verbo ter foi empregado na primeira fala da tira? Justifique, tá? Primeira fala aqui da tira. Letra B. Em um período composto, os tempos verbais precisam combinar entre si. Por exemplo, se chover muito, as ruas alagarão. Se chovesse muito, as ruas alagariam, tá? Vamos lá verificar aqui as respostas. Oitava letra A. O verbo ter foi empregado no subjuntivo, mais especificamente no presente, porque o fato de haver uma aranha na perna da personagem é hipotético. E a letra B da oitava. Caso tivesse uma aranha na sua perna, seria melhor não se mexer, tá? Fazendo aí a correlação verbal correta. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Anotem até qual questão nós fizemos a resolução e aguardem a próxima aula para nós finalizarmos este capítulo. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.